Olá, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos. Nós vamos começar hoje um curso que vai ser muito importante para quem já trabalha, ampliar a sua capacidade de trabalho e para quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho, conquistar mais facilmente essa vaga. O curso chama-se Conquistando Sua Empregabilidade. Ele terá uma duração de 12 horas aulas, divididas em 24 aulas de 30 minutos. Inicialmente eu gostaria de considerar com vocês algumas coisas com relação a esse curso. Nesse primeiro momento nós vamos conversar um pouquinho falando sobre essa questão. Depois de todos esses anos trabalhando em comércio, mais especificamente 42 anos, da minha vida, a boa parte da minha vida profissional foi dedicada a trabalhar em comércio e serviços, eu percebi muito claramente que eu vivenciei muito claramente as mudanças nesse mercado, as mudanças dessa realidade do trabalho ao longo desses anos. Eu pude viver pelo menos duas etapas da história do trabalho em comércio. A mais forte é essa última etapa que nós estamos agora vivenciando, a etapa do pós-globalização, a etapa onde a gente tem que mudar completamente o nosso pensamento, a nossa ideia sobre realmente o que é trabalho, certo? Por que se fala em empregabilidade? O que é empregabilidade? Nós vamos destrinchar isso bem claramente, nós vamos esclarecer bem claramente isso durante todo o nosso curso, mas eu preciso inicialmente fazer algumas pequenas considerações com você. O mercado de trabalho hoje, ele é restrito, complexo e competitivo. São três palavras que nós temos que entender. Restrito, sim, àqueles que têm, que precisam. Eu falo da restrição em termos da gente ter certos conhecimentos para poder entrar no mercado de trabalho. Ele hoje está exigente, outra palavra, né? E ao mesmo tempo a gente tem que aprender a competir. Por quê? Porque o mundo depois da globalização é um mundo competitivo. Todos estão no mesmo patamar, certo? Então todos têm que competir para conseguir seu espaço no mercado, certo? E a empregabilidade, ela surgiu muito, esse termo foi muito construído a partir realmente da globalização. Porque nós saímos de um modelo de trabalho para outro modelo. O modelo de hoje é um modelo em que a gente tem que estar aprendendo constantemente. É o modelo da educação continuada para o trabalho. A gente não pode mais se sentar atrás de um birô e se acomodar àquilo que a gente já sabe. A gente tem que estar sempre agregando novos conhecimentos àquilo que a gente faz. E conhecimentos não só específicos daquilo que a gente faz, mas conhecimentos como um conjunto de ideias. Conhecer o seu trabalho, o setor em que você trabalha, conhecer a empresa em que você trabalha, conhecer o segmento em que sua empresa atua e também o segmento comercial de todo o planeta, né? A gente tem que conhecer esse universo do mundo dos negócios, certo? E tem informações sobre isso. Ah, mas é tão difícil. Será que é difícil? A gente tem hoje veículos como a internet que diz para a gente aquilo que a gente perguntar, ela responde. Se existem milhares de empresas de treinamento, empresas que agregam valor, e as próprias empresas onde se trabalha, que muitas vezes oferecem capacitação aos trabalhadores. Então, isso vai depender de quem? Unicamente de nós. Então, é o primeiro momento que eu falo para vocês. É preciso que a gente mude nossa postura. A gente vá buscar realmente cada vez mais conhecimento. E isso vai garantir a nossa empregabilidade. Vai aumentar a nossa capacidade de arranjar emprego, de se manter nele e de gerar uma boa renda a partir dessa manutenção. Então a empregabilidade nada mais do que isso, certo? Depois nós vamos definir claramente, responder mais profundamente essa pergunta. Mas é preciso essa nova geração, essa nova mudança, essa nova mentalidade na cabeça da gente, certo? De que o trabalho deixou de ser aquela coisa estritamente executiva e exige hoje empreendedorismo, envolvimento, capacidade de trabalhar em equipe e de trazer soluções.
e não ficar falando dos problemas, certo? Então, por que a gente está ofertando esse curso? Justamente porque se percebe claramente a falta dessa consciência no trabalhador. A gente, às vezes, tem um emprego, mas a gente não sabe nós não sabemos como nos conduzir para que esse emprego evolua para a gente, para que a gente tenha um crescimento dentro da empresa. Certo? Às vezes, certos comportamentos, certas posturas que a gente tem são extremamente contributivas, elas vão contribuir para que a gente possa crescer dentro da empresa. Muitas vezes a pessoa está numa empresa que tem potencial para ela crescer, mas ela estagna. Por que será isso? Então, nesse curso, nós vamos trabalhar isso. Como você evoluir no trabalho que você tem e como você conquistar um trabalho, se você ainda não tem. E, além de conquistar, saber como crescer dentro daquele trabalho. Certo? Nós vamos trabalhar desde em determinados momentos, para você que não tem emprego, até como você se comportar numa entrevista de trabalho, até como você preparar o seu currículo. Isso é parte do nosso curso. Isso é parte das características que a gente tem que desenvolver para conquistar e manter um emprego e gerar dele uma renda que nos satisfaça como pessoa. Né? Então, socialmente, gente, o emprego é uma coisa fantástica, certo? Se eu gero renda, eu melhoro minha vida material e a minha vida social também, certo? Então, o trabalho está intrinsecamente ligado aos nossos projetos. Sem ele, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É preciso também, amigos e amigas, que a gente discipline o nosso aprendizado, certo? A gente determine um momento na nossa vida para a gente agregar conhecimento, que a gente procure entender que o conhecimento ele será sempre necessário. Antigamente você se formava, você conseguia seu diploma, então você realmente parava no tempo e no espaço, porque aquele diploma já era suficiente. Eu hoje, professor que vos fala, Luiz Carlos Menezes, há muito tempo que continuo estudando. Eu acho que verdadeiramente eu nunca parei de estudar. E é isso que eu quero propor a vocês. Não é preciso dedicar a sua vida, terminar todo o seu tempo com estudo, mas disciplinar é justamente isso. Eu vou dedicar tantas horas da minha vida por dia, 1 hora que seja, para estudar, para assistir um curso como esse, para ler alguma coisa, para pesquisar na internet, certo? E para ter sempre a capacidade de agregar novos conhecimentos, se manter atualizado com a realidade do que acontece aqui dentro e lá fora, certo? O mundo ele passa por transformações muito rápidas, ele assusta às vezes a gente. E o mundo corporativo não está fora disso não. O mundo do trabalho, ele tem uma velocidade muito maior do que você pode imaginar. E às vezes a gente se acomoda um pouco, para um pouco, e com isso a gente vai ficando um pouco para trás. A gente tem que estar sempre acompanhando esse ritmo de evolução dentro da nossa empresa, lá fora, no mercado em que ela atua, e no planeta como um todo, porque hoje a gente tem ferramentas que nos permitem isso, certo? É preciso primeiro ter consciência daquilo que realmente você faz. Qual é o seu papel na empresa, certo? Qual é o comportamento que nós temos que ter para garantirmos o nosso emprego? Como eu vou me relacionar com o meu trabalho, com a minha empresa, com os meus colegas, certo? E com o mercado que se apresenta diante de mim. Trabalho, gente, é vitrine. Quando você está trabalhando, você está numa vitrine, certo? Então, nessa vitrine, nós temos que nos apresentar muito bem, de frente, para que as pessoas vejam claramente o profissional que nós somos, certo? Se você considera o trabalho algo... tem gente que diz assim que o trabalho é o mal necessário. Pior para você que acha isso. Né? Na verdade, não é um mal. Na verdade, o trabalho é um elemento de crescimento, de evolução que o homem tem a seu favor, fantástico. Certo? Quando a gente vê nisso, quando a gente vê isso no trabalho, quando a gente se fixa nisso, a gente cresce e a gente chega a um ponto em que a vida da gente se torna até prazerosa com o trabalho. Certo? É possível amar o trabalho? É sim.
E você pode descobrir isso se você realmente se envolver com ele. Se você não vê um trabalho uma coisa que você tem que ir porque é uma obrigação. Você tem que ver no trabalho algo que vai gerar para você é a única ferramenta que vai te levar a ter uma ascensão social, certo? Material e social. E você vai conquistando suas coisas. Você começa a trabalhar, ganhando pouco, depois você começa a evoluir seu salário, melhorar sua renda, mudando de emprego, arranjando empregos melhores. Daqui a pouco você compra a sua casinha, daqui a pouco você tem como fazer uma viagem, daqui a pouco você tem como comprar até um carrinho, certo? Então tudo isso é proporcionado por quem? Pelo trabalho. Não há outra forma de você conquistar essas coisas. Então o trabalho, gente, é um elemento fundamental na vida do homem. É parte integrante da evolução dele como ser humano, certo? Agora, como ele vai tratar isso, aí é outra questão. Eu digo, se você tem trabalho, obrigação, uma coisa necessária, eu tenho que ir e tal, mas se você vê no trabalho um prazer, se você se envolve, se você participa, você verá que ele será um grande elemento de crescimento na sua vida. Então, disciplinar esse aprendizado, não torne obrigatório, não se apavore com isso, não. Estudar muitas vezes, aprender muitas vezes, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Se você envolver uma hora do seu dia em aprendizado, estando focado naquilo mesmo, você vai ter realmente um grande ganho no aprendizado, certo? Então, muitas vezes as pessoas estão estudando para fazer alguma coisa, vou fazer um concurso, você se desespera, se mata a estudar, mas não é por aí. Não é quantidade, é qualidade. Se você sentar focado naquilo que você quer, naquele aprendizado, se você se envolver, você aprende. Então vamos disciplinar, vocês vão ter esse curso, vocês vão procurar uma hora legal para sentar e assistir a aula, anotar algumas coisas que vocês perceberam, certo? Teremos como nos falar através de e-mail. Então, tudo isso eu vou estar aqui junto com vocês para dar todo esse apoio que for necessário, certo? Isso é fundamental, a qualidade daquilo que a gente vai fazer. Disciplinar esse aprendizado. Assista a aula se envolvendo, anotando. Já que você não pode interagir comigo nesse momento, anote, manda um e-mail, faça pergunta, participe. Eu vou estar aqui sempre para responder tudo que você precisar, certo? Outra coisa que é importante, gente, na formação da gente, importante para esse curso, o foco nos objetivos, certo? É fundamental que a gente foque as nossas conquistas, que a gente foque aquilo que a gente quer. Porque muitas vezes a gente não sabe para onde a gente vai se a gente não tiver um foco, um objetivo. Então, quando você não tem isso, você fica dando volta, certo? E você não vai chegar em lugar nenhum. É preciso que a gente aprenda a focar. Onde eu estou, onde é que eu quero chegar? O que é que eu preciso para chegar lá? Certo? Então, eu tenho que planejar isso, mas manter o meu foco. Mesmo que você mude um pouquinho de estratégia aqui ou lá, porque encontrou uma dificuldade, tudo bem. Mas não desista do seu foco. Se você ainda não tem uma formação acadêmica superior, tudo bem. Então eu vou focar, meu foco é esse. Então eu vou trabalhar para isso. O que é que eu preciso? Preciso disso, disso e disso. Então eu vou buscando conquistar isso para chegar a esse objetivo. Muita gente muda demais. Aqui, não dá, aí muda para cá, não dá, muda para lá. Isso jamais vai levar você a nenhum lugar. É preciso que a gente mantenha a nossa meta, a gente tenha uma visão daquilo que a gente quer, certo? Para poder saber como é que a gente vai chegar. E o grande segredo é estar nesse caminho que você vai percorrer para chegar ao seu foco, chegar ao seu objetivo, certo? É esse aprendizado que nós temos durante esse caminho. Quando eu falei dos 42 anos de trabalho que eu já tenho, certo? Eu perdi uma boa parte, perdi algumas coisas nesse tempo, não uma boa parte, perdi algum bom tempo nisso aí, por falta realmente de ter esse objetivo, esse foco. No momento que eu foquei as coisas começaram a acontecer. No momento que eu me mantive no foco, as coisas começaram a acontecer. Então hoje, gente, depois desse tempo todo de trabalho, hoje eu trabalho com consultoria, eu dou aulas, eu dou treinamentos, certo? Baseado muito nessa experiência do caminho que eu percorri para chegar a cada objetivo. Então é isso que eu quero passar um pouquinho para vocês aqui. Não é toda a sabedoria do mundo, mas é uma base para que a gente desenvolva
as nossas ideias, certo? Eu não quero dizer para você exatamente como você vai agir, mas quero te dar dicas, informações importantes que vão ser somadas àquilo que você já sabe e vão te ajudar bastante nessa conquista, certo? Então, vamos focar, vamos olhar o objetivo, vamos ter uma meta, vamos ter um alvo a atingir. Isso é fundamental nesse momento, para que a gente consiga, se já tem um trabalho, consiga crescer nesse trabalho, certo? E se não tem, consiga conquistá-lo. Esse curso ele tem esses dois lados, ele vai não só orientar você, que já está no mercado, a melhorar a sua performance, como também a você conquistar um emprego. E não só essas duas coisas, juntas, esses dois lados, nós vamos trabalhar para aprender a manter o nosso emprego, certo? Manter na perspectiva de crescer, não é só não perder o emprego, é manter na perspectiva de crescimento dentro da empresa e isso, consequentemente, vai gerar uma melhor renda para você. Certo? Esse é o objetivo do curso, esse é o objetivo que a gente trata dentro da empregabilidade. Empregabilidade não é só ter emprego, é conquistar o emprego, ter e mantê-lo, certo? Gerando uma renda muito melhor para você, certo? Quando a gente foca, quando a gente disciplina o conhecimento, o aprendizado, quando a gente foca os objetivos, a gente chega em alguma coisa chamada sucesso, certo? E aqui eu abro um parênteses para deixar uma frase que vocês já podem ter ouvido, mas eu gosto sempre de repetir. Só existe um lugar onde o sucesso vem antes do trabalho. Né? É velha essa frase, mas é bom repetir, porque muita gente às vezes se esquece dela. E esse lugar, sabe onde é, gente? É no dicionário. A gente só alcança o sucesso se a gente trabalhar fervorosamente, profissionalmente, dedicadamente, certo? E é nisso que se baseia o aprendizado desse curso. A gente aprender a alcançar esse nível de conhecimento, esse nível de discernimento que nos leve realmente a nossos objetivos e ao alcance do sucesso que a gente espera. Todo mundo quer ter sucesso na vida, certo? Cada um de um jeito, cada um tem uma visão de sucesso, mas todos querem ter sucesso, certo? Então nós vamos trabalhar dentro dessa perspectiva de que vocês alcancem esse resultado, né? Então é importante que você reveja os seus conceitos a cada aula que a gente assistir. Veja lá onde você está errando, se está errando, onde está o seu ponto forte. Pô, esse aqui o professor está falando é um ponto forte meu. Esse aqui, mais ou menos. Esse aqui eu tenho que melhorar. Poxa, esse aqui está totalmente negativo, eu estou totalmente errado. Então eu vou até fazer algumas perguntas a ele para ver se realmente está tudo certo, porque eu vou precisar mudar esse lado aqui, né? Cada aula desse curso vai dar para você uma dica que você vai ver, se analisar, se avaliar e ver se você está realmente legal naquilo, se não está. E nós estamos aqui esperando que você participe, que você manda um e-mail, que você converse, que a gente pode orientar vocês, certo? Aqui, cada vez mais, a gente vai corrigindo alguns erros de costume, de diária, de dia a dia, das coisas que acontecem no dia a dia da gente e que às vezes atrapalham a nossa evolução profissional, certo? O objetivo desse curso é justamente essa palavra, evolução profissional, em todos os aspectos. No aspecto de entrar no mercado, no aspecto de se manter e crescer dentro do mercado, certo? É preciso, gente, que o Brasil hoje, por exemplo, ele está exigindo muito mais dos seus trabalhadores, certo? Nos anos para cá, a necessidade de emprego cresceu muito. Nós vamos ver alguns números durante o nosso curso dessa última década sobre emprego que são promissores, mas o grande problema da gente é falta de qualificação, certo? Uma coisa que mexe muito, às vezes, é a falta de qualificação humana. É quase comum eu ver empresas a reclamação sobre isso. Eu vejo gerentes que às vezes fazem curso comigo dizer, eu tenho muito problema com o meu pessoal, de disciplina, sabe? De falta de foco, de trabalhar em equipe e tal. Então, nós vamos fixar bem isso com vocês. Se você seguir o que a gente está trabalhando aqui, perceber bem, assimilar bem, você realmente será diferenciado no mercado de trabalho,
certo? Por quê? Porque a gente vai focar coisas que vai te fazer se tornar um profissional diferenciado. Com uma visão de trabalho bem diferente, uma visão de relacionamento bem diferente e com objetivos, com metas, certo? Usando sempre o foco como aquilo mais importante na nossa carreira, certo? Mas é o crescimento que vem através do momento que a gente cria o foco, é o crescimento que faz a gente não perder, não nos perdermos no caminho que a gente tem que percorrer para chegar ao nosso objetivo, certo? Então, hoje a realidade no Brasil é essa. Nós estamos cada vez mais precisando de trabalhadores, mais pessoas qualificadas. E, sobretudo, no aspecto humano. Porque você tem um bom profissional que tem todo o conhecimento daquilo que faz, mas às vezes ele não tem uma boa capacidade de relacionamento. E isso dificulta a situação dele na empresa. Às vezes a empresa prefere um que tenha menos conhecimento, mas que tenha capacidade de relacionamento, do que aquele que está ali cheio de conhecimento, mas que não sabe como dividir, nem como participar nesse conhecimento. Quando eu comecei a montar esse curso, eu pensava justamente nisso. Comecei a juntar as histórias que eu vi durante minha vida profissional, as empresas que eu passei. Eu trabalhei quase 20 anos em 2 empresas multinacionais grandes, que foram excelentes escolas. Trabalhei em empresas pequenas, gerenciei empresas médias. Então, eu juntei toda essa bagagem e a partir dela eu comecei a conceituar algumas coisas que seriam necessárias transmitir a partir dessa experiência que eu tenho. Isso aqui é negativo, eu vou procurar transformar isso em alguma coisa que eu possa mostrar às pessoas que é negativo. Isso aqui é positivo, logicamente eu já coloco lá dentro sem nenhum medo, porque realmente é importante a gente transmitir essa experiência que a gente tem de uma forma bem objetiva e que faça com que você assimile e até repasse isso para frente. Então, toda essa estrutura vivencial que eu trago comigo, que trabalho desde muito jovem, desde quase praticamente adolescente, e isso faz com que eu tenha subsídios, somando-se à minha formação acadêmica, à minha formação de nível superior. Quando se junta essas duas coisas, então eu tenho as palavras certas ou as ideias certas para transmitir para vocês. Falhas, defeitos, todo mundo tem. Agora, a gente tem que passar para frente o que a gente tem de melhor, certo? Então, contribuir para a nossa evolução, para a evolução daqueles que estão do nosso lado, né? Ter conhecimento e guardar para si só é algo que não deve ser inerente ao ser humano. A gente tem que aprender a transmitir esse conhecimento, a repassar essa experiência para a gente, em palavras simples, até que tem que ser coloquiais, bem entendidas por vocês, para que a gente não possa deixar vocês em dúvida sobre algumas palavras que eu vou dizer aqui. Então a linguagem tem que ser essa, nós vamos trabalhar com essa linguagem, certo? Transmitir para vocês exatamente com uma linguagem que a gente tenha acesso a ela, que a gente compreenda o que está sendo dito, e se houver alguma dificuldade, a gente tem como se comunicar para melhorar para dirimir essa dúvida se vier na cabeça de vocês, certo? O curso vem baseado muito nisso, nessa experiência, na parte do conhecimento acadêmico e na experiência profissional, pessoal, certo? A experiência lá fora como consultor, já fiz consultoria em muitas empresas, muito na área de gestão de pessoas, focada muito. Então, eu sempre foco o meu trabalho nessa questão do comportamento, questão do relacionamento. Então, para a gente ter hoje um bom emprego, se manter nele e gerar dele uma renda muito boa para a vida da gente, é necessário que a gente conheça esses conceitos, que tudo isso somado forma o que a gente chama de empregabilidade. É um termo novo que está sendo muito discutido, muito difundido hoje, é o termo empregabilidade. Porque é o que hoje as empresas estão buscando. Profissionais bem capacitados, bem preparados para realmente conviver,
se relacionar nesse mercado. Fora isso, gente, não tem muito o que fazer, certo? É disciplinar o aprendizado, focar os objetivos e alcançar o sucesso, certo? São as palavrinhas, as 3 palavrinhas mágicas que a gente vai ter que trabalhar dentro da escola, né? Discipline, aprenda, dedique um horário para você nesse curso, ouça bem a aula, anote, né? E participe. Depois pense, a partir desse começo, a parte do conhecimento que você está adquirindo aqui, qual o objetivo que você tem? Eita, eu descobri que eu estou falhando aqui, então eu tenho que mudar isso aqui, eu tenho que focar, eu tenho que melhorar meu objetivo, certo? E fazendo isso, e mantendo o seu foco, e se disciplinando, com certeza o sucesso virá. E virá muito bem, certo? Pode ver as pessoas, converse com pessoas que tiveram sucesso na vida, que têm sucesso na vida, que uma boa parte deles foi isso. A perseverança, a dedicação de um tempo determinado, que pode ser menos ou mais tempo que você pode imaginar, certo? E essa disciplina que é fundamental, certo? O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem 30 dias, o ano tem 365 dias, e a gente tem que aprender a disciplinar isso em nosso favor. Quando a gente torna o tempo atribulado, quando a gente se deixa atropelar pelo tempo, a gente realmente sofre muito. Então, durante esse curso nós vamos abordar essas técnicas, essas questões comportamentais que vão fazer você se destacar naquele trabalho onde você está, ou se destacar num processo seletivo para conquistar seu emprego e já entrar na empresa com uma consciência preparada, com o seu objetivo determinado, já com foco nele, sabendo que você vai alcançar o sucesso. Qualquer pessoa pode, é só querer, é só buscar, é só compreender o que a gente precisa fazer para alcançar o sucesso, certo? Depende muito mais de nós do que dos outros, certo? Depende muito mais da forma como a gente vê as coisas, a chegada do sucesso ou não na vida da gente. Você pega, às vezes, trabalhadores que entraram na empresa na mesma época, um cresceu e o outro não. Por que será? Ah, ele é menos inteligente, talvez nem seja. Talvez ele seja até mais inteligente do que o outro. Mas faltou ele disciplina, foco, né, e luta para alcançar os objetivos dessa. Nessa primeira aula, gente, eu queria deixar esse recado para vocês, certo? E convidá-los a participar desse curso e que vocês não desistam, persistam, organizem-se, vão ter aulas muito boas, certo? E vocês vão ter chance também de fazer algumas perguntas e eu vou responder a vocês, não por aqui, logicamente, mas por e-mail a gente vai estar sempre conversando. E eu quero que vocês participem, eu quero colaborar para esse desenvolvimento de vocês. Eu quero realmente que vocês sejam pessoas com grande capacidade de empregabilidade. Esse é o tema. Ok, gente? Muito obrigado, por hoje é só e até a próxima aula.